5 anos de avivamento em Curitiba, fizemos uma festa também, foi muito gostoso. Deus trouxe uma direção profética poderosa, né? Sentimos mesmo que mudou a atmosfera, mudou o ambiente. Nós temos entendido lá na casa que Deus nos deu uma nova estação, né? Entramos numa nova estação. E de fato, interessante como mudou a estação. E o que o Espírito Santo nos falou foi: para uma nova estação, precisa uma nova roupa. Na verdade, que toda estação exige uma moda, existe uma roupa. E o alerta dele foi: não entre na nova estação com a roupa da estação antiga. A pior coisa é você querer usar a mesma roupa do inverno no verão, né? Não dá certo, fica pesado, fica horrível. Então, para uma nova estação, tem uma nova roupa. Eu entendo que vocês estão debaixo da mesma unção, estão debaixo da mesma direção, então vocês também estão debaixo de uma nova estação. Recebam isso, discernam isso, né? Entendam o que Deus está fazendo, porque eu percebo no ambiente aqui uma nova atmosfera. Percebo que Deus está soprando um vento novo, um vento fresco, né? Aquele vento que acordou Elias e aquele vento que abriu o mar. Esse é o vento que Deus está tocando aqui nessa casa. Amém? 3 anos aí, coisas novas. No terceiro ano, no terceiro dia, Jesus ressuscitou, né? Tem vida nova aí para vocês. Amém? Glória a Deus. Trago um abraço lá de Curitiba, muito bom. Quem não me conhece, sou o pastor Kelsey, que está a Rosângela, minha esposa, né? Estamos muito felizes de estar aqui com vocês nesse terceiro aniversário. E amanhã estamos aqui. Então eu queria convidar você, né? Nós vamos começar uma mensagem hoje e vamos continuá-la amanhã, tá bom? Então, se você não puder, se você puder estar aqui, né? Então venha, amanhã você tem café, né? Olha aí, ó. Glória a Deus, hein? Aleluia! Queridos, eu quero compartilhar com vocês, eu acho que dentro do que Deus está fazendo na igreja brasileira, queria trazer um alinhamento e também um entendimento da estação que nós estamos entrando. Queridos, essa década, ela foi uma década muito difícil. Esse ano, principalmente para nós brasileiros, foi um ano muito difícil. Estamos em transições, não é verdade? Políticas, econômicas. Se você olhar ao redor, né, de todo o nosso continente aqui, principalmente esse hemisfério sul do nosso continente, todas as nações estão em conflitos. Então, está difícil, está tenso o negócio. Estamos passando por transições, né? Porém, não é só uma questão política, não é só uma questão localizada, não é um problema Brasil, não é um problema latino, é um problema mundial, é um problema dos sinais dos tempos. Eu acho que a igreja ela precisa entender isso. Não tem como você e eu fugirmos do fim dos tempos, dos sinais dos tempos. Então Jesus já profetizou, os profetas antes de Jesus profetizaram, os apóstolos depois de Jesus anunciaram, nos alertaram para os dias que virão, né? Então nós estamos vivendo esses dias. E fazer o quê? Né? Você poder ter nascido há 3 séculos atrás, mas aprove o Senhor permitir que você vivesse essa época. Então você precisa aprender a viver nessa época. E essa década que estamos indo para o final dela, estamos no final dessa década. Foi uma década difícil, de muita novidade, né? Aprendemos muitas coisas, descobrimos muitas coisas nessa década. Mas vem uma década, a terceira década do século, e ouvindo esses dias um debate de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, filósofos, políticos, estavam discutindo, né, os tempos. E interessante, queridos, eles pronunciaram essa frase: a década que vai começar é a década da morte. Foi isso que me deu frio na barriga, na barriga e na espinha, né? E eles falando, né, na leitura deles, na previsão que eles têm como profissionais, como estudiosos de comportamento, eles estavam dizendo: será a década da angústia e da depressão e do suicídio. Então, se nós vimos que essa década, nós ouvimos falar de suicídio, descobrimos que temos depressão, que temos doenças da alma, foi só arranhando a superfície
ok? De uma realidade muito profunda. Enfim, sinais dos tempos. Amém? Sinais dos tempos. Os dias são maus. O apóstolo disse assim: remir o tempo, porque os dias são maus. E nós precisamos, querido, entender que há um papel para a igreja nesses tempos. É interessante quando você estuda um pouquinho o aspecto do Apocalipse, dependendo da leitura que você tem, da ótica teológica do Apocalipse, você vai descobrir que no Apocalipse existe um momento de muita tensão na terra. Existe uma guerra, como foi dito, né? O apóstolo João diz assim que nunca houve e nunca haverá dias como aqueles. Então serão dias de luta. E quando você olha no cenário do Apocalipse, você vai ver uma invasão de anjos sobre a terra, sejam eles anjos de Deus, quanto anjos caídos, e uma batalha espiritual como nunca foi visto. Tudo para oprimir o homem ou para libertar o homem. O foco da guerra é o homem. Então Deus se movendo em favor do homem, os céus sendo abalados, a terra sendo abalada, para que Deus possa tocar o homem, resgatar o homem e estabelecer o reino dele eternamente. Ok? Mas nesse período do Apocalipse, do cenário apocalíptico, você vai ver algumas cenas muito interessantes, e você vai ver pelo menos 4 dessas cenas muito explícitas no livro de Apocalipse, em que tem o trono de Deus, o trono, ao que está sentado no trono. Ao redor do trono nós temos os 4 seres viventes. Você vai ver essa cena. Depois dos 4 seres viventes você vai ver os 24 anciãos. E nesse conjunto nós vemos também uma multidão de anjos. E você tem esses elementos ao redor do trono. E você vai ver um outro elemento chamado a oração dos santos. Você vai ver isso acontecendo em pelo menos 4 momentos do livro do Apocalipse. Interessante que nós temos o cenário, o trono de Deus, o eterno assentado, nós temos os 4 seres viventes, nós temos os 24 anciãos, nós temos os anjos de Deus, todos seres que estão ali. Mas quando se refere a nós, aos anjos, aos santos, ele não fala que nós estamos lá. Estão as nossas orações lá. E nesse ambiente, lá no trono, lá nesse lugar eterno, está acontecendo essa adoração, que é um culto poderoso, pensa, que cultaço. Os 4 seres viventes dando glória, honra, os 24 anciãos se prostrando, os anjos dando aleluia ao rei, e as orações dos santos fervendo aquele lugar. Pense no culto de adoração. Mas na terra, os selos estão sendo abertos, as trombetas estão sendo tocadas, as taças estão sendo derramadas, um cenário hostil. E o que eu entendo nisso, querido? Na minha perspectiva, no meu entendimento, nos dias que a terra será extremamente abalada, a igreja estará aqui intercedendo. Eu quero dizer para você, não sei se isso te inspira ou te desanima, mas na hora mais escura da humanidade, Deus vai usar a sua noiva para dar direção a essa terra. Amém? Amém. Então eu quero dizer para você o seguinte, querido, se prepare, que Deus vai usar muito você ainda. Amém. Amém? Amém. Se prepare, porque você vai ser muito utilizado. Se esses caras que estão fazendo essa leitura da década, se eles estiverem certo de uma década de trevas, uma década que eles estão dando o nome de morte, Deus vai falar o seguinte: ei, levanta-te para trazer vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Quantos querem ser voluntários? Então eu preciso entender, quantos aqui já receberam uma profecia onde os profetas vêm, uns deles vêm,
sapateando, né? Fazendo uns barulhos estranhos, tremendo o corpo inteiro, e diz: eis que tenho grande obra para ti. Quantos já receberam uma profecia como essa? Né? E você fica feliz, né? Você fica motivado, uau, né? O que é essa grande obra? A grande obra é essa que eu estou te falando. Glória a Deus. Um mundo que vai buscar a solução no suicídio, antes dele se suicidar, ele vai se encontrar contigo. E você vai ser a luz na vida dele. Você vai trazer a vida na morte dele. Você vai trazer luz no meio das trevas dele. Você vai trazer paz em meio à angústia dele. Amém? Amém? Você crê nisso? É para isso que nós estamos aqui, queridos. Precisamos entender que não estamos aqui para ganhar dinheiro, não estamos aqui para enriquecer. Queridos, né? Não quero ser... não entendam mal, mas as grandes riquezas já estão para nós lá no céu. Amém. Só não vamos para lá ainda, só não fomos para lá ainda, porque Deus vai contar conosco aqui. Amém. Então nunca precisou, nunca foi tão importante, nunca se valorizará tanto a igreja como nesses dias que virão. Amém. Porém, queridos, e essa mensagem, ela não é uma mensagem de motivação, mas é uma mensagem de preparação. Amém? Amém. Quando você ouve assim a mensagem: Jesus em breve voltará, se prepare. Amém? Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele assim: Jesus está voltando, se prepare. Amém? Agora, essa palavra se prepare, é importante a gente entender a conotação dela. Se prepare para muitos é o seguinte: Jesus amado, Jesus vai voltar, eu tenho que estar preparado porque eu não quero ficar, eu tenho que estar preparado porque eu não quero ir para o inferno, eu tenho que preparar, né? E o preparo dele é não ser pego, né? Desculpa a expressão, de calça curta, né? E ficar para trás. Se preparem para uma conotação mais religiosa da coisa, fique esperto aí, você vai ficar. Se liga. Mas a palavra se prepare não é nessa conotação de juízo e de medo. Mas a palavra se prepare, trazendo para um contexto mais moderno, é mais ou menos assim: é aquele professor, ok? Que vai aplicar a prova amanhã ou a semana que vem e diz: ei gente, semana que vem tem prova, se prepare. Dá para entender a diferença? A diferença é: se prepare por quê? Porque a vinda de Jesus antecipa dias de trevas, dias difíceis. Não é se preparar para ir para o céu, é se preparar porque você vai ter que passar por uma prova nos dias da vinda de Jesus. Você vai ser contado nesses dias, você tem que estar pronto para esses dias. A igreja tem que estar pronta, preparada para os dias que virão. Não é preparar no sentido de ser pego de surpresa na hora, porque, queridos, de surpresa nós vamos ser pegos, porque Jesus diz assim que é como ladrão da noite. Ninguém sabe o dia nem a hora. Então a surpresa vai ser para todo mundo, porque ora 24 horas, porque jejua 7 dias da semana, e para aquele que não ora e que não jejua. Para ambos vai ser surpresa. Não sabemos o dia nem a hora. Então a preparação não está conotado, não está ligado a ser pego de surpresa, mas a preparação Ele vai contar com você. Amém. Glória a Deus. Você está preparado? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ver dois fundamentos, ou duas leituras, ou duas posturas de um cristão. E nunca nesses dias ela foi tão importante, nós temos um entendimento. Quantos aqui conhece algum crente? Você conhece algum crente que alguns anos atrás, ele era aquele cara que você admirava, o crentaço, o irmão do fogo, o irmão tocha, o irmão manto azul. Conheceram esse irmão? O irmão bênção, o irmão labareda, canelinha de fogo. Conheceram esse irmão?
Alguns anos atrás você falava para ele, uau, que cara crentaço. E hoje ele está nem na igreja mais. Alguém conhece um cara assim? Alguém assim conhece? E percebe que isso está cada dia mais comum. O irmão era pregador, o irmão era um ungido, o irmão era um fogo puro, o irmão era um animado. E agora cadê o irmão? O irmão não sei, nunca mais vi. A gente tem visto isso muito comum. Tem sido muito comum isso. E você deve conhecer alguém. Você deve conhecer alguém. Talvez não seja você, mas você conhece alguém. Por que isso? Vamos tentar descobrir por quê? 1 Coríntios 3, a partir do versículo 1, vamos ler alguns versículos, tá? Pega a sua Bíblia e abre ela, ou acompanhe aqui, mas eu quero você aqui, amém? Vocês estão aí ou não? Amém. Estou pregando para alguém aqui ou não? Amém. Amém. Diz assim o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, certo? Então o apóstolo Paulo ele está trazendo uma explicação por que da ação e do comportamento de alguns irmãos. Então ele está trazendo uma resposta e lançando um ensinamento muito poderoso. Se nós entendermos isso, queridos, nós estaremos preparados. Amém? Amém. Diz assim, eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Olha só que interessante. Não pude ter um papo espiritual com vocês. Queria muito. Falar de coisas profundas. Falar de alimento sólido. Falar de coisas eternas. Queria falar de coisas concretas. Mas não pude. Por quê? Né? Eu tive que falar com vocês como a crianças. Como a carnais. Como a crianças em Cristo. Então o apóstolo Paulo está chegando para a igreja de Corinto dizendo, ei, vocês são um bando de crianças. E ele diz assim no versículo 2, leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda vocês não podiam provar do alimento sólido. Por quê? Porque são crianças, tem que tomar leitinho. Não se der um alimento sólido, vai dar dor de barriga, não consegue digerir. E aí ele continua o texto, e ele fala o seguinte, nem ainda agora vocês podem, porque ainda sois carnais. Vocês estão aí ou não? Agora ele tenta explicar, portanto, por quanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Vocês se dividem, vocês são fofoqueiros, sabe? Vocês ficam se comparando. Ele está dizendo, isso é carnal, isso é homem carnal. São crianção. Entendeu? Vocês fazem grupinhos, vocês fazem partidarismo, vocês são carnais. E ele diz assim, versículo 4, quando pois alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Vocês estão seguindo homens, vocês estão fazendo fã-clubes, vocês estão fazendo preferencialismos. Isso é coisa de carnal, isso é coisa de homem carnal. E ele diz no versículo 5, quem é Apolo? Que vocês tanto estão dividindo, vocês estão tanto idolatrando. Quem é Apolo? E quem é Paulo? São homens. Ele está dizendo assim, esses dois são servos por meio de quem foi pregado o evangelho a vocês. E a única função deles foi pregar. E ele diz assim, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Foi uma graça. Foi um favor de Deus. Certo? E ele diz assim no versículo 6, eu plantei, Apolo regou. Olha a função de cada um. Mas o crescimento foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Então ele está dizendo o seguinte, tem um momento na vida cristã, tem uma etapa na vida cristã, e nós precisamos falar e entender as etapas. Repita comigo, etapas. Etapas. Certo? Existem etapas que não importam muitas coisas. O que importa é a minha salvação.
Existe uma etapa na vida cristã que o importante é eu entender que Jesus me salvou e que Ele me ama e perdoa os meus pecados. E essa etapa é a etapa que não importa se é o pastor Kelso, o pastor Martinho, se é o pastor João, o pastor Paulo, o pastor Pedro. O que importa é o seguinte: o Evangelho chegou até mim e eu sou uma nova criatura em Cristo. Ok? Ele diz assim no versículo 6: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento é Deus quem dá. De modo que nem quem planta e nem quem planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Ora, o que planta e o que rega é um só. São homens. Estão no mínimo fazendo o que deveriam fazer. Estão no mínimo fazendo o que é o dever. Aí ele continua: e por causa disso cada um receberá o seu galardão. Ou seja, tem recompensa em quem pregou o Evangelho para você. Está entendendo? Segundo o seu próprio trabalho. Agora veja o versículo 9: porque de Deus, ele está dizendo, eu, Paulo e Apolo, nós somos cooperadores, e glória a Deus, temos galardão nisso. Mas ele está dizendo aqui, ele usa uma expressão: somos vós. Ele está dizendo, eu e Apolo, o pregador, somos cooperadores, nós ajudamos Deus na obra. Mas vós, ele está dizendo todo o povo, sois lavoura de Deus. Preste atenção nisso. Diga, lavoura de Deus. Agora, nessa primeira momento da carta do apóstolo Paulo, nesse capítulo 3, ele está usando uma linguagem agrícola, onde ele se coloca como um agricultor. Então, o vocabulário ou a alegoria aqui é de uma lavoura. E tem uma etapa na vida cristã que nós somos lavoura de Deus. O que é a lavoura de Deus? A lavoura de Deus é aquele canteiro onde alguém vem e semeia a palavra, semeia o Evangelho. E querido, nesse momento de lavoura, ele diz, o único trabalho que existe é cuidar para plantar e para regar. Mas toda a responsabilidade do crescimento é de Deus. Amém? Então tem uma etapa na vida cristã em que eu, pastor, preguei para você, plantei uma semente na tua vida. Daí veio o pastor Martinho e ele regou essa semente na tua vida. E você está aí. Você veio para a igreja, você ora, você recebe bênção, Deus opera milagre. Amém? Amém? Mais ou menos você dá um testemunho e Deus usa você. E você tem crescido, porque você é lavoura de Deus. Amém. E toda a responsabilidade do crescimento não é de quem plantou, não é de quem regou, mas Deus que deu o crescimento. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. E querido, e isso é tremendo, a igreja cresce, porque tem uma graça de Deus. O Evangelho se expande porque Deus é gracioso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora preste atenção, diga lavoura de Deus. Lavoura de Deus. O apóstolo Paulo está ensinando algo muito poderoso. Ele está dizendo o seguinte: no processo de lavoura, porque não é de responsabilidade, não existe princípio de responsabilidade envolvido, não existe obra humana envolvida. Ele está dizendo, são só cooperadores. Então, você aceitou Jesus e ali você vive a tua vida, você vem na igreja, você faz o que você acha que deve fazer, e Deus tem sido gracioso conosco. Não é verdade, querido? É impressionante, você ora e Deus responde. Você pede um milagre e Deus dá um milagre. E não tem responsabilidade nenhuma nossa, não tem força humana envolvida, tem a graça, misericórdia e bondade de Deus. Amém. Amém? Tudo pelo sacrifício de Cristo.
tudo pelo viés do sacrifício, tudo pela força do sacrifício de Cristo. Amém, queridos? Diga assim: eu sou lavoura de Deus. Eu sou lavoura de Deus. Amém? Amém. Então eu planto, eu estou lançando uma semente. Queridos, Deus vai se encarregar de fazer essa semente germinar, prosperar. E essa palavra, ela pode dar um fruto na tua vida poderoso. Amém. Só que vamos continuar o texto. Então, na primeira etapa desse capítulo, desse texto, ele diz assim: vós sois lavoura de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui é um agricultor. Só que de repente ele muda a profissão. Ele muda a estratégia. E agora ele diz assim: edifício de Deus sois vós. Então aqui nós tínhamos um agricultor. Agora nós temos um engenheiro civil. Mudou. Vocês estão aí ou não? Amém. Estão pregando para alguém? Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos ver. Vamos continuar lendo a Bíblia? Então ele diz assim no versículo 10, final do versículo 9: lavoura de Deus sois vós, e edifício de Deus sois vós. Duas profissões ou dois canteiros diferentes. Um se planta semente, o outro se planta ferro e concreto. Dá para entender isso? Então tem uma etapa que nós somos lavoura de Deus, amém? Amém. Somos agricultores. Agora tem uma etapa no reino de Deus que nós temos que mudar de profissão. Alguém que já teve várias profissões? Na vida cristã você tem que mudar de profissão também. Você tem que sair do campo da lavoura e ir para o campo da engenharia civil. Porque nós temos que edificar, queridos. Não é só plantar, é edificar. Amém? Diga: edificar. Edificar. Ele está dizendo assim: edifício de Deus sois vós. Versículo 10, vocês estão aí ou não? Amém. Segundo a graça de Deus, agora ele começa a falar outro assunto. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei um fundamento. Na lavoura ele plantou. Na construção civil ele lançou um fundamento. Olha a diferença, vocês estão aí? Eu lancei um fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Pense o seguinte, preste atenção, queridos. No ambiente de lavoura, quem dá o crescimento? Deus. Ele é o responsável pelo crescimento. No ambiente de edificação, ele está dizendo o seguinte: alguém edifica, alguém constrói, alguém se responsabiliza para construir. Na lavoura você planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Mas tem uma etapa, e essa é a etapa que nós precisamos entender o que Deus tem para nós. A responsabilidade da edificação ou do crescimento passa a ser uma autorresponsabilidade. Num período da vida cristã, Deus se responsabiliza por coisas, pelo crescimento, por multiplicação em nossas vidas. Mas Ele nos convida, Ele muda a fase de nossas vidas. E nós precisamos perceber essa fase. E nessa fase, a edificação é responsabilidade de cada um. Vamos continuar o texto. Ele diz assim: lancei o fundamento, versículo 10, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Cada um vai ter que se edificar. Porém, como é que você está edificando a tua obra? Como é que você está construindo? Vamos continuar. Por quê? Versículo 11. Ninguém pode lançar outro fundamento. Há um só fundamento, que é Cristo Jesus. Amém? Amém. Mas contudo, preste atenção, abre os olhos, se esperte. Ele está dizendo isso, contudo significa tudo isso, tá? Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha,
Percebem isso aqui, queridos? Vocês estão aí ou não? Amém. Ele diz assim, na categoria de edificação, o fundamento é Cristo, mas a construção é contigo. E ele está dizendo o seguinte: como é que você está edificando? Cuidado com o que você vai edificar. Cuidado a maneira como você está edificando. Por quê? Você tem várias opções de edificar. Você pode edificar a obra como ouro, prata ou pedras preciosas, ou você pode edificar a tua obra como feno, palha ou madeira. Você escolhe a maneira como edifica. Você decide como vai edificar. E ele está dizendo o seguinte: por quê? Cuide como edifica. Porque no versículo 13 ele diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Como você edifica, a maneira como você edifica, vai passar por uma avaliação do fiscal de obra. E a maneira como o fiscal de obra avalia, ele usa o fogo para aprovar. Esse fogo aqui, querido, não é escatológico. Esse fogo aqui não é um fogo escatológico. Não é um fogo de juízo, mas é um fogo de avaliação, fogo de prova. Estou na prova, irmão. Já viram isso? É o fogo da prova. E ele está dizendo o seguinte: conforme edifica, cuide como edifica, porque o fogo vai provar. Quando eu leio esse texto, eu me lembro da história dos 3 porquinhos. Lembra disso ou não? Eu vou soprar, eu vou chacoalhar, eu vou derrubar a sua casa, né? Quantos lembram dessa parábola, né? Ele está dizendo o seguinte: conforme você edificar, o fogo vai dizer se a tua obra dura ou não. Porque se for de feno, de palha ou de madeira, me responda uma pergunta: o que acontece quando esses 3 elementos, feno, palha ou madeira, passam pelo fogo? Agora, o que acontece quando o ouro ou a prata passa pelo fogo? Melhora. Você sabia disso? O ouro fica mais puro. A prata, ela solta a escória quando ela passa pelo fogo. Ela fica mais pura ainda. A pergunta é: como você tem edificado a tua obra? Alguns irmãos, você olhou para aqueles irmãos e dizendo: poxa, aquele irmão era uma benção, aquele irmão era do fogo e agora não está mais. O que aconteceu com ele? O fogo provou. O fogo provou. O fogo disse onde ele, que tipo de obra ele estava fazendo. O irmão estava crente, o irmão era tão abençoado, o irmão orava, a gente se arrepiava inteiro, mas cadê o irmão? O fogo denunciou a obra dele. Querido, o fogo vai denunciar. Agora preste atenção, não é para denunciar de juízo, entenda isso, diga: não é juízo. Não é juízo. É apenas para provar a obra. E Deus está querendo fazer uma obra em nossas vidas. Quando nós falamos de agricultura, querido, são dias que passam. A vida cristã, ela não fica no tempo da agricultura. A vida cristã, ela só entra através da agricultura, da semente e do crescimento. Alguns passos depois, a tua obra, ela já passa para uma edificação. E a responsabilidade de edificar a tua vida é uma responsabilidade própria. Querido, quando Moisés construiu o tabernáculo, Deus mandou Moisés construir o tabernáculo com madeira revestida de ouro, dizendo da natureza humana que precisa construir uma obra que dure e perdure ao fogo. O tabernáculo fala do homem e Deus já é uma sombra das coisas que viriam. Quando
Deus colocou o desejo, quando Davi sentiu o desejo de construir o templo, e Deus falou para Davi: Davi, você não vai construir o templo, eu não vou permitir que você construa o templo, teu filho vai construir o templo. A Bíblia diz que Davi, nos últimos dias do seu reinado, 15 anos antes dele morrer, ele contratou uma equipe e eles começaram a lavrar as pedras, e eles começaram a cortar as pedras, para quando chegasse a hora, eles iam construir o templo com pedras lavradas. O apóstolo Pedro, entendeu, diz assim, que ele fala o seguinte, que nós somos pedras vivas, lavradas pelo Senhor. Amém. Então nós temos que ser de rocha, nós temos que ter que ser pedras, e pedras preciosas, porque Deus quer fazer uma obra que dure. A igreja está vivendo dias em que nós precisamos perdurar e resistir ao fogo. Querido, não dá mais para ser crente com obras que o fogo destrua. Amém. Vocês estão entendendo? Pastor, eu não vou mais nessa igreja porque o pastor é isso, o pastor é aquilo, o pastor é bravo. Querido, não tem nada a ver com o pastor, tem a ver com o fogo. Aperta o cinto aí, vamos entrar em turbulência. Eu não vou mais na igreja porque aqueles irmãos, irmão, não é isso não é o irmão que é prova, é o fogo que está testando a tua obra. É o fogo. E nós precisamos entender disso. O fogo vai reprovar a tua obra, ou vai aprovar a tua obra. Então o apóstolo Paulo está dizendo: ei, olhe como cada um edifica. O trabalho que Deus tem para mim e para você, querido, não é para que nós nos tornemos bons, não é simplesmente para que a gente flua nos dons, não é simplesmente para que a gente tenha ministérios, mas o trabalho é que nós nos tornemos pedras preciosas. Amém. Está entendendo isso? O tempo de Deus é para pedras preciosas, porque no restante o fogo vai consumir. O fogo chega perto da palha, ele extingue a palha. O fogo chega perto da madeira, destrói a madeira. Mas ele, quando ele chega nas pedras preciosas, ele purifica. Queridos, o tempo é de maturidade cristã. O tempo é de edificar uma mentalidade madura em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando: não podemos ser crianças em Cristo, não podemos ser carnais, temos que ser espirituais. Espiritual na Bíblia fala de maturidade cristã, fala de uma obra que resiste, que perdura, que permanece, ministérios que vão passar de geração em geração, obra de pais para filhos, de filhos para netos. Essa é a obra que Deus tem para mim e para você. Está na hora de nós entendermos, queridos, Deus não tem pressa. A pressa de Deus, se você quer saber qual é a pressa que Deus tem para nós, é uma pressa para nós nos amadurecermos. A pressa é para a maturidade. Quer saber? A maturidade vai impedir que você desapareça com o tempo. Pode-se entender isso? Repita isso: a maturidade vai impedir que eu desapareça com o tempo. O que você tem edificado a tua obra? Tem sido a obra que você tem edificado. Querido, não tenha pressa. Claro que a gente vem na igreja, a gente quer participar do louvor, a gente quer ajudar, a gente quer ser útil, a gente quer pôr a mão na massa, a gente quer fazer parte, né? A igreja tem disso. A igreja, ela congrega, a igreja ela agrega todo mundo. E muitas vezes na igreja a gente tem pressa em se envolver, a gente tem pressa em fazer. Não, querido, não tenha pressa em fazer, tenha pressa em crescer. Amém. Glória a Deus. Tenha pressa em amadurecer, porque só o amadurecimento vai mudar e vai perpetualizar a tua obra. Amém? É interessante que Jacó, ele cabe um poço. Jacó, ele abriu um poço. E essa obra de Jacó, que ele abriu esse poço,
Querido, passaram-se 4.000 anos. Os estudiosos falam de 3,5 a 4.000 anos. Agora está Jesus lá, bebendo a água do poço. Uma obra que atravessa os séculos, atravessa as eras, atravessa as gerações. E é uma obra que permanece. O que Deus tem para mim são obras que permaneçam por gerações. Querido, você não pode ser crente apenas por um momento da tua vida. Você não pode ter comunhão com Deus apenas por um momento de aflição. A obra que Deus tem para a tua vida é uma obra que tem que perdurar. Amém. Glória a Deus. Amém? Você não é crente apenas temporariamente. Você precisa ser crente adentrando a eternidade. Igreja não pode ser fervorosa por um tempo. É interessante, você vai em alguns lugares ou estuda alguns lugares de avivamento, e você chega naqueles lugares e diz: aqui teve um avivamento, aqui viveram tempos de avivamento, aqui Deus me operou. Agora você vai lá, não tem mais nada naquele lugar. Por que só durou um tempo? Outros irmãos você encontra: não, eu orava e Deus respondia, eu ia para a igreja e eu pregava, eu era isso, eu era aquilo, tá? E agora, quem você é? Não é porque os irmãos não me deram oportunidade, não é porque o pastor me perseguia, no louvor não me deixavam cantar porque eu era o melhor, tinham inveja de mim. Querido, não foi o irmão, não foi o pastor, e se quer saber, não foi o diabo, foi o fogo. Tem alguém aí ou não? Amém. Estão entendendo? Querido, se você só serve, se o teu interesse no reino de Deus é só servir. Não, pastor, pode contar comigo, eu estou aqui, vou ajudar as cadeiras, vou ajudar a lavar a cadeira. Pode deixar comigo, pastor, eu arranjo um violãozinho, pode deixar que eu toco. Eu gosto de fazer cafezinho, deixa que eu faço. Pastor, quer que eu fique na porta ali, cumprimentando, dizendo: nossa, para mim isso é um prazer. Se você está se envolvendo com Deus só para servir, se você tem vindo para a igreja e você só se interessa em servir, o dia que vier a tribulação, vocês estão aí ou não? Amém. O dia que vier a tribulação, o dia que vier o fogo da tribulação, você some, desaparece. Cadê o irmão da porta? Cumprimentado, todo mundo sorrindo. O fogo queimou. Tá amarrado, né, irmão? Já percebeu isso? Que nós confundimos o reino de Deus com atividades na igreja, que não é que isso é errado. Vocês estão aí ou não? Sim. Quantos estão me entendendo aqui? Sim. A obra de Deus não é fazer a obra de Deus, é permitir que essa obra faça algo em nós. Amém. A obra tem que fazer algo em mim e depois através de mim. É interessante que quando Deus mandou construir o tabernáculo, todo o tabernáculo era uma riqueza de detalhes do tabernáculo, cheio de utensílios, cheio de mistérios, cheio de segredos. Começava por uma cerca, aquela cerca tinha medidas, tinha um material exato, o prego tinha que ser do tamanho exato, da largura exata, do material exato, era rico em detalhes. Só que diante de tamanha riqueza, de tamanho detalhes, Deus disse assim: eu vou começar o meu tabernáculo, Moisés, comece fazendo a arca. Deus começou, por que Deus mandou começar pela arca? Porque a arca era o elemento do tabernáculo, o terceiro tabernáculo, que ia ficar na parte mais íntima do tabernáculo, na parte mais escondida do tabernáculo, onde só uma pessoa, uma vez por ano, ia entrar e ia ver. E nós entendemos por alegoria que a obra que Deus quer começar a fazer na tua vida é a obra no lugar mais íntimo do teu ser, onde só um pode ver. Amém. Glória a Deus. Amém. Dá para entender isso? Então não é o que eu faço,
Certo? Então nós temos que entender que a década que está vindo, o caos que vai cair sobre a humanidade, vai, irmão, anota isso aí, pode escrever, vai entrar na sua hora mais escura. E sabe, e a humanidade somos nós. O mundo vai entrar no maior caos que ele já viveu em todos os tempos. Não é porque o diabo está furioso, é porque é sinais dos tempos. Vocês estão aí ou não? Amém. E nesses dias de caos, de trevas, de densas trevas, Deus vai levantar você como pedra viva. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Enquanto todo mundo está angustiado pelo fogo da tribulação, você vai estar lá iluminando a glória de Deus. Amém. Amém? Amém. Então, se você quiser somente, se o teu interesse é somente ministério, se o teu interesse é somente fazer, querido, preste atenção nisso aqui, ó. Isso vai matar você. Você morre. Deixa que eu pastor, eu cuido ali, ó. Mesa de som, o Lucas não sabe fazer, eu sei. Deixa que eu vou. Glória a Deus, você quer servir? Serve, irmão. Mas não é o serviço que vai manter você. Já foi lançado o fundamento, mas cada um deve edificar. Porém, veja cada um como edificar. Ai, Jesus. Vocês estão entendendo? Amém. Meu irmão, você precisa amadurecer. Você precisa amadurecer. A igreja brasileira, a minha leitura, na linha do tempo, do propósito eterno de Deus, Deus está tirando a gente do jardim de infância e levando a gente para o ensino superior. Você entende isso? O tempo não é mais de jardim de infância. Então o que antes você fazia e dava certo, o que antes a igreja fazia e dava certo, porque era a lavoura de Deus, hoje não vai dar mais certo. Hoje é edifício de Deus. Está na hora de edificarmos sobre o fundamento perfeito, mas edificarmos com pedras preciosas. Então, que tipo de obra você tem feito? Que tipo de trabalho você tem edificado para o Senhor? Que tipo de obra nós temos edificado na casa de Deus? Estamos aqui como igreja local 3 anos. E nesse 3º ano, Deus está mudando a estação. E é o tempo da maturidade. É o tempo de você se conscientizar de que é hora de assumir a minha responsabilidade com Deus. É hora de eu entender que Deus tem um chamado para mim, que Deus tem uma obra para mim, e que não é religião, não estamos brincando de religião, estamos brincando de propósito. Amém? E se você não entendeu isso ainda, eu vou te dizer, Deus quer te usar. Amém. Nessa nova década. Amém. Amém? E Deus conta comigo, conta com você. Está na hora de voluntários. Glória a Deus. Pessoas dispostas a edificar. Glória a Deus. Quantos querem edificar? Amém. Que tipo de obra você quer edificar nesses dias? Vamos colocar em pé. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, Jesus está falando, né? Quando Jesus ele diz que o final dos tempos, ele fala sobre o fim dos tempos, Mateus 24, ele começa a falar um pouco sobre o fim dos tempos. Ele começa a falar do fim dos tempos, ele dizendo o seguinte: cuidado, que ninguém vos engane, porque os últimos dias serão assim. Assim, porque por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É interessante, queridos, que eu tenho muitos amigos que começaram no ministério comigo, foram crentes na mesma época que eu, que
enfrentaram lutas, batalhas espirituais, guerras, entraram na guerra mesmo, e hoje você olha, eles nem são mais da igreja, ficaram para trás. Como eu comecei essa mensagem, eu acredito que você também conhece algumas pessoas assim. O Evangelho, ele não é uma filosofia, o Evangelho não é uma motivação, o Evangelho é salvação. Então a culpa não é do Evangelho, a culpa não é dos movimentos evangélicos, a culpa é de cada um. Responsabilidade. Como você tem edificado? Eu quero dizer para você que os dias que estão vindo são dias de muita exigência, dias de depressão, dias de angústia, dias de suicídio, dias de desespero. Quando você lê o cenário Apocalipse, você vê assim que é um clamor das nações, há um choro, um lamento nas nações, mas ao mesmo tempo você vê uma igreja gloriosa, marchando. Ao mesmo tempo você vê a oração dos santos tocando os céus, você vê um avivamento. Os últimos tempos é marcado por dois cenários opostos. É um cenário de trevas, mas um cenário de derramamento do Espírito. Você percebe esse dualismo? Os últimos dias são marcados por mortes violentas, mas também marcado por um ambiente de milagres poderosos. Qual dos dois cenários você prefere estar? Está na hora de nós decidirmos o lado que nós queremos estar aqui. Eu quero trazer essa palavra direcionando um tempo que está vindo. Isso aqui não é para te dar medo, mas é para trazer ânimo e coragem. Quero dizer para você, Deus vai te usar. O mundo vai precisar de nós. O mundo vai bater nas nossas portas e dizer: ei, por favor, nos ajude, ore por nós. Está na hora de você entender a obra que você precisa edificar. Amém? Amém. Quero desafiar você nessa noite com essa mensagem. Quantos recebem essa mensagem? Que tipo de obra nós temos edificado? Palha, feno, madeira. Ouro, prata ou pedra preciosa. São dois grupos de edifícios. Está na hora de nós decidirmos. Feche seus olhos. Está na hora de lançar fora a mágoa. Está na hora de lançar fora a amargura. Está na hora de entrar de vez uma profundidade de Deus para lançar fora toda a autopiedade, todo problema de rejeição. Está na hora de entrar na obra no profundo do Espírito e mergulhar no rio de Deus. Essa é a época, esses são os dias. Amém? Espírito Santo, nós queremos mais do Senhor. Nós queremos viver tudo que o Senhor tem para cada um aqui. Queremos viver a plenitude do Senhor e a glória do Senhor. Deus, não queremos simplesmente passar por uma época e ficarmos desaparecidos na história, mas nós queremos cumprir com o teu propósito nesses últimos dias. Os profetas estão anunciando os últimos dias. O cenário global anuncia os sinais dos tempos. E como igreja nós queremos estar prontos para aquilo que o Senhor quer contar conosco. O profeta, ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, nós queremos fazer essa a nossa oração nesses dias. Senhor, a tua igreja se levanta. Obrigado por essa obra aqui, ó Pai. Obrigado que o Senhor está edificando uma obra aqui nesse lugar. Então levante pessoas que se edifiquem-se a si mesmos. Pessoas que levante uma obra aqui particular, que perdure ao fogo, que resista às adversidades do dia a dia. Quero te abençoar, meu irmão, e declarar em você o fogo do Espírito, o fogo do avivamento. Liberar sobre você uma paixão pela presença de Deus. Liberar sobre você uma alegria de estar com Deus. Uma alegria de estar compromissado com o reino do nosso Deus.
brasileira subir o nível. Senhor, muda a história, muda a história, muda a história. Libera uma fome, libera uma sede, libera uma glória sobre cada um aqui nessa noite. A obra de cada um seja edificada aqui. Ei, xarabacandaralabaralabaralaba. Oh, rebedecandaralabaxeiaralabaracandalaba. Chamamos um batismo de fogo. Um batismo de fogo, Senhor. Chamamos um batismo de fogo e purifique cada um aqui. Tire a palha, tire o pelo. Tira, Senhor. E purifica o ouro, purifica a prata. Oh, xarabacandaralabaralaba. Plua, 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 plua. Plua, 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 plua. Deixa ele fluir, deixa ele fluir. São dias de batismo de fogo. São dias de batismo de fogo. O Espírito Santo tem derramado com fogo sobre a terra. São dias de purificação. Se exponha a Ele, deixe que Ele toque você. Dias em que o fogo de Deus varre toda a terra, preparando um povo para Ele. Deus quer usar você, meu irmão. Você é precioso demais para ser extinto. Você é precioso demais para ser consumido. Deus tem uma obra relevante através da tua vida. Ei, o Espírito Santo te chama agora para ser dele. Ele quer contar com você nesses dias. Ele quer te usar lá no teu trabalho, na tua casa, na tua família. Você vai ser um elemento de libertação nesses dias. Então flua, Espírito Santo. Usa cada um aqui.